irmãos, é ser inconformado, tá? Casar um homem com uma mulher de Deus, um homem de Deus, isso é ser inconformado. Porque vocês sabem que hoje a noite é dos inconformados, não é verdade? E vocês sabiam também que o fato de vocês estarem aqui significa que vocês são inconformados? Sabia disso? Porque os que são conformados com o mundo, a hora dessa tá no bar, tá no boteco. Eu não vou falar uma lista grande não, porque até para falar a lista é complicado. Mas louvado seja Deus que vocês estão aqui nessa noite, para que nós possamos mais uma vez aprender da palavra de Deus e crescermos juntos. Irmãos, então nós vamos estar trabalhando aqui hoje com o texto de Romanos, que é o texto de onde nós partimos a ideia de inconformados, e também a vida de Daniel em paralelo. Então vocês podem abrir vossas Bíblias aí, em Romanos capítulo 12, apenas o verso de número 2. Enquanto vocês estão abrindo, eu gostaria de chamar aqui na frente minha esposa. Hoje o tema é inconformados. E eu queria dizer para vocês que o fato de eu ter essa família assim, já é ser inconformado. E o que é que eu queria dizer para você nessa noite? Nem sempre ser inconformado é ruim. Eu sou muito feliz com a minha esposa, graças a Deus por isso. E eu não trocaria essa moça linda por marmanjo nenhum. Vocês falar, né? Pelo amor de Deus. E outra coisa, irmãos, quando nós fazemos a vontade de Deus, tem recompensa. Tem futuras gerações. Nós somos abençoados por isso. Quem faz contrário à vontade de Deus, a geração já acaba aqui, ó. Não tem futura geração. Então eu queria dizer para você que ser inconformado não é só coisa ruim, não. É bênção. Aqui a Sara, Pedro, e fazer umas raivinhas de vez em quando, mas alegria demais também. E daqui uns tempos, né, eles são minha aposentadoria, e eles vão pagar as contas, dirigir para mim, e fazer uns negócios assim. E essa aqui é minha esposa, graças a Deus. Para mim, ela é a mulher mais linda do mundo. Amém? Está escrito assim: e não vivam conforme os padrões deste mundo, ou não vos conformeis, ou não vos amoldeis. Eu acho que é fácil de entender aí. Mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Então observe que é para você ser inconformado com o mundo, mas tem um segundo momento aí que é para você ter uma renovação da mente. Para que vocês possam agora, em um terceiro momento, passar por uma nova etapa de vida e para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E agora você pode abrir comigo Daniel capítulo 1, verso 1. No ano 3º do reinado de Jeoaquim, isso aqui substituiu Josias, um grande reformador, rei de Judá. Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou ou a cercou. O Senhor, observe, o Senhor entregou nas mãos dele Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Repara que tudo deles envolve deuses, tudo que eles levam tem a ver com Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito e boa aparência. Eles precisavam ser sábios, instruídos, versados no conhecimento e que fossem competentes para servirem no palácio real. Era os top, tá, gente? E que Aspenaz lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos, e ao fim desse período passariam a servir o rei. Entre eles se achavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Repara que entre eles existiam muitos outros.
que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhes deu outros nomes, a saber, a Daniel de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque e a Azarias o de Abednego. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Amém? Deus... Irmãos, bom é estarmos aqui nesta noite, para meditarmos aqui nessa inspiração que Deus deu ao apóstolo Paulo, e também na vida de Daniel. A vida de alguém que de fato marcou a sociedade e marcou aquele tempo. Quando nós pensamos em inconformado, sabe o que a gente pensa? Naquela pessoa que é contrária a tudo. Tudo está errado, tudo está ruim, nada presta. Esse aí não é o inconformado segundo o que nós estamos vendo nessa noite. Porque esse aí é o rebelde. Ele é contra o presidente, ele é contra a lei, ele é contra a polícia, tudo para ele está ruim. É tipo aquele pessoal dos Estados Unidos que vem no Brasil, eu trabalho no banco, meu Deus, é só reclamação. O Brasil é isso, é aquilo, é aquilo, é aquilo. Por que você não volta para lá, infeliz? Mas aqui, nós estamos falando não do inconformado, que é inconformado com tudo. Porque tem gente que é inconformado com o mundo, mas é inconformado com Deus. Vai pro inferno do mesmo jeito, não adiantou nada. Aqui é o inconformado com o mundo, quando o mundo está inconformado com Deus. Então, quando a questão é o padrão de Deus, se o mundo não está de acordo com o padrão de Deus, então nós precisamos ser contrários ao mundo. Aí, neste ponto, nós precisamos ser contrários ao mundo. Inconformado ou não conformado. Esses termos não com positivo, negativo, em bola, né? Mas certo é que o princípio aqui não é ser inconformado com o mundo, mas é ser conformado com Deus. E a sua conformidade com Deus é que faz com que muitas vezes você tenha que ser divergente do mundo. E é isso que acontece com Daniel. Daniel, ele não foi o tempo inteiro contrário àquele lugar. Tem lugar que fala que eles não achavam nada em Daniel contrário à lei. Daniel cumpria a lei daquele lugar. Mas quando a lei daquele lugar falava algo contrário à vontade de Deus, aí complicava. Porque aí Daniel não abria mão de ser conforme Deus. Amém? Irmãos, o que é ser inconformado então? É ser diferente do mundo a ponto de, se o mundo usa celular, então nós também não vamos poder usar porque o mundo usa? Não é isso. É porque o mundo anda de carro e porque o mundo anda de carro nós não podemos andar de carro? Também não é isso. É quando os princípios não conferem. Por exemplo, eu faço questão de falar de casamento com vocês, sabe por quê? Porque vocês é uma geração que está pegando a pior leva, talvez, do casamento. Talvez vocês estão desacreditados. Talvez vocês acham que não vale a pena investir. E o mundo está tentando implantar na mente de vocês, de todos os modos, um padrão que é do mundo. Eu não vou nem falar aqui de casais do mesmo sexo, não. Isso aí eu acho que é até ridículo, né? Eu acho que vocês jamais chegariam a esse nível. Não acredito nisso. Mas tem um outro nível que é mais sutil, que é o nível de tratar a relação de casamento como um comércio sexual, onde você usa e aproveita, e quando não atende mais, você troca. É assim no mundo. Mulher, normalmente, depois que ela tem o primeiro filho, no mundo, os maridos abandonam a mulher. Por quê? Porque o corpo deu uma mudada, porque ela está muito ocupada e gera aquele estresse no casamento, e o mundo vai partir para outras. Às vezes não larga, mas muitas vezes trai. Mas o padrão de Deus é: o que Deus uniu, não separe o homem. Então, mesmo que seja difícil, mesmo que seja complicado,
ser conforme Deus é casar e manter o relacionamento, mesmo quando as coisas não forem bem. Mas não é só casar um homem com uma mulher, não. É casar um servo de Deus com uma serva de Deus. Porque, meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Tem duas coisas que vai definir sua felicidade daqui para frente. Uma é como você serve a Deus. E a outra é quem é a serva ou o servo de Deus que está do seu lado. Tanto é que casamento é a segunda principal escolha da sua vida. A primeira é claro que é escolher Cristo. E a segunda é escolher alguém que escolheu Cristo. Porque senão, meu irmão, é um inferno dentro de casa. E vocês não vão querer isso para a vida de vocês até que a morte separe, né? Você vai ficar doido para morrer antes. Então, irmãos, casamento vale a pena. Mas você precisa investir na pessoa certa. Tem que ser dentro dos planos de Deus. E tem que ser no tempo certo. Amém? E o que nós aprendemos aqui com Daniel? O que estava acontecendo aqui? Nabucodonosor, que era o rei neste momento, era um homem muito inteligente, irmãos. Conta-se que Nabucodonosor estava na guerra. E aí chega a notícia para ele assim: rei, seu pai morreu. Você precisa assumir o trono. E Babilônia, irmãos, não era o Brasil, não. Não era os Estados Unidos, não. Era como se fosse o mundo todo. É como se eles tivessem conquistado o mundo inteiro. E o mundo inteiro passou a ser deles. É como se cada país fosse um estado. É lógico que o mundo todo não era assim. Populou, ainda não tinha população no mundo todo. Ou seja, o Brasil não estava ainda e tudo mais. Mas assim, entre aspas, é como se fosse o mundo inteiro. Então Nabucodonosor, muito inteligente, ele fala: a missão é grande demais. Precisa de muita inteligência, de muita mão de obra. E o que é que ele planeja? E aí você deve estar pensando: por isso que ele arrumou uns caras inteligentes. É, porque ele precisava de gente que fosse estar do lado dele para governar aquele império. E então, Nabucodonosor manda chamar jovens. E por que jovens? Vocês já pararam para pensar por que não foi criança? Por que não foi adulto? Criança é fácil. Criança, né? Você sabe que só chora. Não dá para saber ainda se é inteligente ou não. E vai demorar a produzir frutos. Então, o rei teria que ser muito bobo para investir em criança. Até que a criança pudesse ajudar ele a governar, ele já teria morrido. Né? E os adultos? Então, por que não os adultos? Os adultos estão prontos. É pegar e começar. Mas os adultos têm raiz. Os adultos têm família, têm filhos. E a mente já está formada. Dificilmente um homem adulto vai entrar para um império e vai se envolver nele como se fosse a própria casa. Ele vai estar sempre lembrando do que ele deixou para trás. E uma hora ele vai querer armar, vai querer se rebelar. Então sobrou os jovens. Prato feito. E você sabe por quê? Se você não sabe, fica sabendo. O jovem, a mente do jovem, ela passa por uma mudança e uma transformação. Ela meio que desmonta para se montar de novo. É como se fosse para crescer e ficar no potencial turbo que vocês têm. É por isso que tudo que vocês pegam para fazer, vocês fazem direito. É por isso que quando vocês começam a treinar música aí, tocar, vocês é show. Mas não é porque vocês são fora do normal, não. É porque vocês são jovens. A mente de vocês vai travar depois. Vai ficar igual a minha. Tudo que vocês fazem, vocês aprendem rápido. Vocês já pararam para pensar? Esse aí é o lado bom. E Nabucodonosor queria esse lado aí. O lado ruim é que vocês sofrem de uma bipolaridade tremenda. Um dia vocês estão assim, olhando pro espelho: não, eu sou uma princesa, eu sou um Superman. Aí no outro dia você fala: meu Deus, ninguém vai querer olhar pra minha cara. E um dia vocês se acham os top de linha, vocês olham pro espelho, no outro dia vocês têm vergonha de olhar pra cara de vocês. No mesmo dia que vocês postam a foto feliz, cheio de si, vocês estão lá chorando no canto, sem ninguém ver. Porque vocês acham que não vai achar uma esposa, um esposo, um namorado, uma namorada, que ninguém gosta de vocês. Isso é normal. É porque a mente de vocês ainda está se reconstruindo. Mas eu tenho uma boa notícia para vocês. Primeiro, olha só. Se a minha esposa
conseguiu encontrar um cara como eu, para as mulheres, tem solução, gente. Mas a notícia mais boa é para os marmanjos. Se eu conseguir achar uma esposa como essa, não é possível que vocês que são mais pinta que eu não vai conseguir, né? Não é possível. Vocês oram e oram com fé. Não ora assim, Senhor, mas vai ser difícil que eu sou feio demais, eu sou um esmilinguido, eu sou horrível. Não. Creia que o Senhor vai fazer um milagre. Vocês estão entendendo? Mas então, irmãos, Daniel vai para a Babilônia. E aí eu fico imaginando 2 tipos de caravana. Porque tinha muitas pessoas. Então tinha mentes de todo jeito. Uma caravana era assim: ai meu Deus, nunca mais eu devo ver minha família. Oh Deus, nunca mais eu vou ir no templo que Salomão construiu. Nunca mais eu vou ver Jerusalém, Jerusalém, Jerusalém. Nunca mais eu vou fazer aquela peregrinação que o salmista falava, alegre indo para a casa de Deus. Nunca mais eu vou ver meus pais. Eu vou morrer lá. Mas com certeza tinha uma turma assim: rapaz, toca aqui. Nós tiramos uma sorte grande. Nós somos mais bonitões, mais servidão. Nós vamos chegar lá detonando. Não, deve ter mulher bonita lá. Deve ter festa. Nós estamos indo, rapaz, nós estamos indo para ficar com o cara, o rei, o maior da terra. Mas eu imagino que Daniel não era essa turma. Daniel é aquele homem que chega ali já com muita sabedoria. Eu acredito que Daniel, no tempo de Josias, que Josias fez uma reforma tremenda em Jerusalém, ali em Israel. Eu acredito que Daniel pegou essa renovação da igreja antiga. E ele aprendeu muitos princípios. E ele sabia de muitas coisas que ele não podia abrir mão. E embora quem assume é outro rei, mas os princípios provavelmente continuam ali, talvez educado numa boa família cristã, não era cristã, né? Num sentido aí, é como se fosse um cristão hoje, que era o judeu. Então Daniel, ele chega ali com a mente, possivelmente já pronto para ser diferente. E a primeira oferta que é dada para Daniel é o bônus, é comer do melhor, é comer das finas iguarias do rei. Eu não sei o que era, mas com certeza era bom, senão não era fino. E aquilo ali, ele abriu mão de um direito, de um benefício, possivelmente, só para ele não esquecer de onde ele tinha saído. E você sabe o que é importante? Que o milagre de Deus, ele começa bem no inicinho. Porque Daniel, ele pede algo. E quando ele pede algo, Deus já se comove a favor de Daniel. E ali, deixa eu falar algo aqui. Quem decide não se contaminar é Daniel. Ananias, Misael e Azarias, meio que foi de carona. E aí você já aprende alguma coisa. Anda com gente mais crente que você, meu filho. Para eles te levar vocês para bom caminho. Tá? É por isso que a gente reúne um grupo de jovens. E às vezes a gente quer que vocês estejam presentes. Não é só para somar número, não. Se tem uma coisa que nós não estamos preocupados é com o número. Quanto mais gente, mais trabalho dá. Mas é porque um promove o crescimento do outro. Talvez você fale assim: é insignificante eu estar lá. Mas por meio da sua vida, alguém é levado junto com você. E assim aconteceu com Daniel. E Daniel ali, ele decidiu não se contaminar. E o texto já vai dizer que ali já aconteceu um milagre. Deus, né, foi benevolente ali. E senão ele não ia deixar não, irmãos. Você acha que o comandante ali ia colocar a cabeça dele em risco por causa de um jovem que ele não conhece? Claro que não. Já começou o milagre. E em 10 dias, irmãos, alguém comendo legumes e tomando água ficou mais parrudo do que era. Outro milagre. Você pode não engordar. Você pode ficar do jeito que você está. Mas engordar, ficar mais forte, é difícil. Isso aí é milagre. A ponto de em 10 dias perceber diferença. Mas isso aí já era Deus agindo na vida de Daniel. Então perceba que o texto romano diz para não nos conformarmos com o mundo. Então a primeira decisão de Daniel já foi ser diferente. E aí ser
ter uma mente moldada. O que é isso? É ser transformado pela palavra, pela vontade de Deus, ser conforme Deus. Quando Daniel não quis ser igual a todo mundo que estava ali, ele já estava, na verdade, sendo conforme a vontade de Deus. Não se contaminando, era a vontade de Deus. Não era por prazer de Daniel. Para ele era melhor comer das finas iguarias do rei. E ali ele já começou a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vocês estão entendendo o processo de Romanos na vida de Daniel? Então, com isso, aqueles caras que já eram bonitos e sabidões, Deus dá uma recompensa para eles por isso. Deus torna eles 10 vezes mais sábios do que os sábios. Imagine, pega os caras mais inteligentes do Brasil. Aí Deus vem, Lucas, eu sei que você já é inteligente, mas não é tanto assim não. Aí Deus vem e fala assim, ó, você vai ser 10 vezes mais inteligente do que os que já são mais inteligentes do Brasil. Rapaz, isso aí é Guinness Book garantido. Concurso público, se os 4 fizessem, quem fosse os 4 primeiros, eu já saberia quem era. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Receita Federal, quem foram os 4 primeiros? Eu sei, deixa eu adivinhar, é esse mesmo. Não ia ter como. Os caras 10 vezes mais inteligentes do que os mais inteligentes. Mas isso aí, gente, já é recompensa de Deus. Isso aí já é eles experimentando a vontade de Deus para a vida deles, devido a eles não terem se conformado com aquele mundo que eles estavam vivendo. Sabe o que acontece? O rei Nabucodonosor, o maior homem talvez da história, teve um sonho perturbador. Só que o sonho era tão complicado que ele sabia que se contasse, as pessoas iam dar um jeitinho. Todo sonho, irmão, se você tentar traduzir, você traduz. Você só não sabe se você vai acertar ou não. E o rei sabia, ó, eles vão dar uma resposta, mas como é que o rei ia saber se estava certo ou não? Por isso, interpretação de sonho é complicado. A pessoa da interpretação não tem como você provar se ela acertou ou não. Aí o rei fala assim, ó, só tem um jeito de eu saber se vocês vão dar a resposta correta. É vocês falando qual sonho que eu sonhei. O cara é louco. Aí o que o povo fala com ele? Rei, ninguém é capaz de fazer isso. Ninguém. Só que quando Deus deu 10 vezes mais sabedoria para os 4, Deus deu para Daniel, que teve a iniciativa, um dom de interpretar qualquer visão e qualquer tipo de sonho. Então, Daniel é o único capaz de revelar esse sonho. Não só de revelar o sonho, mas de falar qual sonho foi sonhado. E o povo falou para esse rei, você é doido, só os deuses são capazes de fazer o que você está pedindo. Só que os deuses não vivem entre nós. Isso é palavra do povo, tá, irmãos? Aí, eles não sabiam que o Deus de Daniel era um Deus verdadeiro. Um Deus presente e que se comunica com o seu povo. Vocês estão entendendo? Eles sabiam que os deuses deles não tinham comunicação, porque eles servem mentira, irmão. Os ídolos são criações satânicas, não existem. São apenas montagens. Eles não agem. Ah, Fernando, acontece algumas coisas. É o inimigo enganando as pessoas, mas os ídolos em si, eles não existem. Embora exista uma trama por trás para que as pessoas continuem acreditando. Então tem umas manifestações. Mas o Deus de Daniel era real e presente. E ele manifesta, mostra o sonho para Daniel. E ali Daniel é recompensado, é retribuído, é exaltado. Mas sabe o que Daniel faz? Quando ele é exaltado, ele lembra dos amigos dele. Irmãos, isso aí é ser inconformado. Sabe que jeito que é o mundo? Cada um por si. É um pisando na cabeça do outro. Mas no reino de Deus é assim. É uns ajudando os outros. E principalmente os da família da fé. Agora tem uma coisa. Vocês sabem que se Daniel não revelasse o sonho, todos os sábios, toda aquela elite iria morrer. Essa era a sentença. Então Daniel, ele salva a vida daquela elite toda. Mas vocês sabem quem
que queria a todo tempo matar Daniel e seus amigos? Exatamente essas pessoas que Daniel salvou a vida deles. O servo de Deus, irmãos, ele gera vida porque tem vida dentro dele. Mas o mundo, ele só quer te matar. Por isso que o mundo quer te levar para as drogas, o álcool, o sexo ilícito, só para você morrer. Porque ninguém quer morrer sozinho. Ninguém quer cair no buraco sozinho. Todo mundo quer levar uma galera com ele. Você já reparou quando você faz alguma coisa errada, mas tem mais gente errando? Você fica mais tranquilo? É por isso que o mundo quer afundar e te levar junto. E ali, Daniel lembra dos seus amigos. E eles são elevados. E os amigos de Daniel, vendo tudo que aconteceu ali com eles, a fé deles é renovada. Daniel é levado para um local, e Ananias, Misael e Azarias ficam em outro local, nas províncias. E ali aqueles caras que Daniel salvou a vida deles, que era para carregar esses 4 na palma da mão, porque se não fossem eles, todos estariam mortos. Eles armam para os amigos de Daniel. Eles fazem com que o rei crie um decreto para que todo mundo tenha que se curvar diante da estátua. Mas, irmãos, todos, lembre que junto com, Fernando, é porque Daniel e os outros 3 eram judeus. Não, nós vimos lá que muitos outros vieram junto com eles. Mas quando fizeram o decreto da estátua, todos se curvaram, exceto Ananias, Misael e Azarias. 3 inconformados no meio de uma multidão. 3. E aí, mais uma vez, eles batem contra o sistema, porque ali era uma ordem contra Deus. Adorar outros deuses não era permitido. E para que eles fossem conforme Deus, eles conheciam a lei, os mandamentos de Deus, eles precisavam ser inconforme o mundo, ser diferente. E por isso eles desobedeceram mesmo sabendo que poderiam morrer. Agora, irmãos, entenda isso. Mesmo no nível de morte, porque tem decisões que você vai ser contrário ao mundo e você só vai ser taxado de bobo, de coroinha, de agarrado na saia do pastor, de não sei o que da igreja. Mas pode chegar a um ponto, um dia, que seja questão de vida ou morte. E ainda assim você precisa ser conforme Deus e inconforme ao mundo. Amém? Vocês estão me entendendo? Eu espero que esse tempo não precise chegar, mas se chegar, esteja firmes. Esteja atentos. Irmãos, e eles fazem uma declaração extraordinária. O rei fala assim: será que o Deus de vocês vai livrar vocês da fornalha? E hoje é fácil vocês entenderem isso. Tem uma música assim, né? Se Deus fizer, é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Naquele tempo não tinha essa música ainda. Mas eles fazem essa declaração: Deus pode nos livrar da fornalha. Mas se não livrar, fique sabendo, ó rei, que ainda assim eu vou ser contrário ao seu decreto e vou ser conforme a lei de Deus. E você sabe da maravilha que Deus faz. Imagine você experimentando um milagre desse, irmãos. Dá para tocar a fumacinha aí de novo? Só para distrair vocês? Aí, ó. Aí, irmãos, mais uma vez, a fé deles são renovadas. Maravilha é passar por aquele momento. Agora nós passamos 3 reis, porque chegou Nabucodonosor, depois entrou Belsazar, não confunda com o segundo nome de Daniel, que é Beltesazar. Entra um rei Belsazar, filho de Nabucodonosor. E depois
Deixa eu só falar um negócio aí do Belsazar. No tempo de Belsazar, aparece aquela mão na parede, que escreve Mene, Mene, Tekel, Tekel, Parsim. E mais uma vez, só Daniel é capaz de dar interpretação. E no último dia de vida do rei, porque ali ele foi sentenciado à morte, ele eleva Daniel ao terceiro maior do império. Mais uma vez, Daniel sendo abençoado por ser conforme a vontade de Deus. Mas aí troca o rei, e entra os medos e os persas. E então entra o rei Dário. E agora, mais uma vez, aquele povo que Daniel salvou, arma novamente contra Daniel. Porque eles sabiam que o único modo de Daniel ser inconforme às leis do império era se ele tivesse que estar em jogo, obedecer ou não a Deus. Então eles precisavam colocar algo que fosse contrário à vontade de Deus, para que Daniel descumprisse a lei do mundo. E aqui, irmãos, eu já quero que vocês se atentem. Nós podemos obedecer à lei do mundo, mas pode ser que um dia nós venhamos a ser obrigados a desobedecer. Por exemplo, se sai um decreto que nós não podemos usar a camisa dos jovens, isso aqui tem interferência na nossa fé e no reino de Deus? Não. Entre aspas, é insignificante, então nós vamos obedecer. Mas se o decreto for que nós não podemos confessar o nome de Deus, aí, ainda que nós tenhamos que morrer, nós vamos desobedecer para obedecer a Deus, para que nós possamos experimentar a boa e perfeita vontade de Deus. E a vontade de Deus é de vida e de paz. Fernando, e se eu morrer, a vontade de Deus foi boa para mim? A nossa vida, ela não se limita do berço à sepultura. Tem muito mais. E vocês sabem disso. Então os planos são perfeitos e são eternos. Se não valer a pena aqui, certo é que vai valer a pena na eternidade. Mas vocês viram que eu falei que nós já estamos no terceiro rei? Daniel não foi sempre um jovem, não. Primeiro ele foi um jovem igual eu. Você está com quantos anos, Lincoln? Só? De casado? Eu ia falar que primeiro ele foi um jovem igual eu, depois ele ficou adulto igual o Lincoln. Só que na verdade, ele foi um jovem igual o Lincoln. Eu tô com quantos mesmo, amor? 30 aí? 34. Louvado seja Deus. Depois ele foi um jovem assim mais adulto. Mas agora, irmãos, Daniel já está velhinho. Já se passaram 3 reinos. Já é idoso. Daniel não nasceu jovem, morreu jovem, não. Está mais maduro. Mas ele continua firme e perseverante. E então, irmãos, ele é colocado à prova. Um decreto é feito e só pode orar para o rei Dário. E óbvio que Daniel, com tudo aquilo que já tinha experimentado de Deus, irmãos, não é agora que ele ia amarelar. Quem já andou sobre as águas como Pedro, descer de um helicóptero em voo, andando sobre o vento, eu acho que é a mesma coisa. Daniel, maduro, experiente, não precisa nem falar que decisão que ele tomou. Claro que ele continuou firme, obedecendo, sendo conforme o padrão de Deus. E ele podia orar escondido, irmãos, dentro do quarto, com a janelinha fechada. Mas ele é como se ele, eis-me aqui. Quase que aquela declaração de Pedro, né? Estou pronto para ir até a morte. Só que Pedro estava pronto nada não. Mas Daniel estava. Orando na janela, 3 vezes ao dia. Quem quiser ver, que veja. Eu continuo conforme o padrão de Deus. Mesmo que eu tenha que morrer por isso. Louvado seja Deus. E assim nós precisamos ser. Se coloque de pé. Já me prolonguei demais. Talvez você esteja pensando assim que as coisas precisam ser pesadas demais para você decidir. Pode fechar seus olhos.
Pensa para você ver. Deixa eu tentar dizer algumas coisas que vocês podem ser colocados à prova. Vocês podem ser colocados à prova quando vocês estão na faculdade e de repente vocês são chamados para uma festa. E lá o normal, o padrão do mundo é que todo mundo beba. E você está vendo ali as mulheres ou os rapazes, e você fala, eu vou ser o patinho feio da festa. E você fica naquela luta, naquela guerra infindável entre a carne e entre a sua mente e seu espírito. Tipo, eu obedeço ou não? Eu vou ser taxado de bobo? Ou eu vou seguir o padrão de Deus? Vai chegar um tempo em que o mundo vai falar assim, quando você estiver casado, não, separa que é mais fácil, arruma outra. Tem um ali te olhando, olha ali que rapaz ali piscando para você. Isso aí é o mundo tentando fazer com que você seja conforme o padrão do mundo. O padrão do mundo diz que é bobeira sair na igreja toda semana. O padrão do mundo diz que é bobeira jejuar, que é bobeira orar. A quem que você vai obedecer? Padrão de Deus ou padrão do mundo? Nós precisamos ser inconformados nas pequenas coisas, porque um dia pode ser que a coisa grande vai chegar. E você vai ter que decidir entre viver ou morrer. Eu sei que é difícil obedecer aos pais, mas a vontade de Deus é que você obedeça. Mesmo quando a decisão deles parece que não é certa. Exceto quando isso for contrário à vontade de Deus. Eu sei que a vida de vocês não é fácil. Não estou aqui para falar que é. E quando vocês ficarem adultos, os problemas também não acabam. Aquela guerra infindável continua. Continua sendo difícil. Continua sendo complicado. Às vezes nós queremos ser conforme o mundo mesmo. E o padrão do mundo, irmãos, agrada a carne. Se não agradasse a carne, seria muito mais fácil. Sabe por que nós não podemos ser conforme o mundo? Porque o mundo jaz do maligno. Porque o padrão do mundo foi contaminado. E por isso que Daniel decide não se contaminar com o mundo. O mundo adora outros ídolos, outros deuses. No mundo o dinheiro é mais importante. O sexo reina. No mundo, eles acham que como a vida deles vão acabar na sepultura, eles querem viver tudo aqui agora. E nem o aqui eles podem viver, porque eles precisam morrer rápido, porque o pecado tem seu preço. A fatura do pecado vem muito rápido. Aqueles que fazem sexo contra a vontade de Deus, morrem muito cedo. Às vezes no adultério, é morto pelo cônjuge da pessoa casada, ou por doenças, e por tantas coisas. Aí a pessoa vai beber, sofre um acidente. O pecado tem seus preços, e muitas vezes a conta chega antes que você pensa. Às vezes você pensa, eu vou ficar velhinho igual Daniel, e aí eu vou tomar uma decisão. Se Daniel tivesse tomado a decisão dele quando ele estava com 80 anos, ele não teria vivido os milagres que ele viveu. Ele não teria sido 10 vezes mais sábio. Ele não teria sido interpretador de sonhos. Ele nunca teria sido governante. Ele nunca teria sido o que foi. Ele nunca teria tido as riquezas que teve. Mas Deus honrou Daniel de forma grandiosa. Então, meus irmãos, eu quero dizer para vocês que vale a pena ser diferente do mundo, ser conforme os padrões de Deus. Transforme sua mente segundo as Escrituras, segundo o padrão de Deus. Tome essa decisão da sua vida. Não saia daqui querendo ser igual ao mundo.
E o Senhor, que deu graça, porque talvez se Deus não tivesse dado graça, Daniel teria que ter desistido de ser diferente do mundo. Mas ele foi tomando a decisão e Deus foi suprindo as forças. E esse mesmo Deus continua suprindo nossas necessidades, para que nós continuemos fazendo a vontade dEle. E o Espírito Santo está conosco, nós não estamos sozinhos. Louvado seja o nome de Deus. Amém.